processo que aconteceu em Curitiba, dessa degradação, aconteceu em todas as cidades. Toda cidade grande acontece isso. A cidade se expande, o centro degrada. Daí, a partir do momento que se olha criticamente, vê como tem uma qualidade urbana interessante, tal a história, o patrimônio, volta é ocupado de uma maneira inteligente. Isso vai acontecer, só que tem que acontecer logo. Agora, as pessoas não têm cuidado, não preservam os seus imóveis. As pessoas perdem interesse. Às vezes você mora, é criado numa cidade, você mora a tua vida inteira lá e você não sabe nada sobre a tua cidade. A gente anda pela cidade e consegue ver essa superfície atual, né? Mas às vezes esquece dessas camadas de história que tem nesses lugares. Assim. E essa região que é muito rica, né? De pequenas manifestações, desde as calçadas, as paredes, as arquiteturas. Assim. Que a cidade, principalmente o centro histórico, ele não pertence só aos moradores, ele é um símbolo, né? Ele pertence a todas as pessoas. A gente tenta interferir um pouco na cidade, não consegue muito, ela é muito mais forte do que a gente, assim, ela interfere muito mais. Como é que você vai olhar uma cidade só por um âmbito, né? Só pelo âmbito da segurança, só pelo âmbito da saúde, só pela da cultura, pela da violência? Você não pode fazer isso. Uma cidade é muito mais do que só esse setor, esse prisma das coisas. Você sabe que eu escrevi um texto há muito tempo atrás, escrevi que eu queria fazer um monólogo, mas não é isso, minto. Eu não queria fazer um monólogo, eu escrevi uma coisa porque eu estava com depressão. Então eu fui lá, escrevi uma porrada de coisas, tirei muita coisa que não era interessante, até era, mas não, né, você tem que dar uma limada nas coisas. E peguei outros autores também, que falavam da mesma coisa, da mesma loucura que eu estava sentindo no momento. E tem uma passagem que eu tirei e que fala assim, lá vai ele de novo, eu não falo o meu nome, lá vai ele de novo caminhando, caminhando sempre pelos paralelepípedos, com seus sapatos de bico fino, as suas calças diferentes e que todo mundo olha. Então tem uma passagem falando de mim andando pela cidade. Descer pelo Fidel, que tem eu nem sei como se chama aquilo, um pequeno bulevar, não sei, de paralelepípedo, né? É uma quadra com 3 sobrados, e a gente nunca passa. Então comecei a perceber isso, sabe? Andar na Paula Gomes, é muito bucólico, né? E muito romântico também, e nostálgico também, né? Tudo muito... Ixi, eu acho que eu tô bem nostálgico agora. E assim, como eu trabalho aqui no centro da cidade, eu transformei o centro da cidade numa cidade pequena, na cidade com a qual eu convivo. Então eu conheço a moça da padaria, o motorista do ônibus, o moço do estacionamento, o moço do bar ali da frente. Gosto muito de encontrar sempre o rapaz que cuida do museu ali na frente. É quase impossível não cumprimentá-lo. Eu sei o horário que ele chega, ele sabe o horário que eu chego. Então a gente vai... Mesmo a gente não sabendo os nomes das pessoas às vezes, a gente cria uma rede de pessoas que você acaba conhecendo. Fica íntimo, né? Fica em casa. A gente vai transformando uma grande cidade numa cidade pequenininha na sua casa. Mas assim, dentro desse universo assim que é o bairro, o São Francisco, existem pontos muito interessantes que são muito usados.
E a gente volta a discussão para isso, né? Praça João Cândido tem uma grande discussão em cima dela. Ah, a praça sendo subutilizada, grafitaram, eu não gosto do termo picharam, grafitaram o Belvedere, um patrimônio que está se perdendo. Mas, tá, ok, talvez devesse melhorar um pouco, mas sempre que eu vou lá tem gente usando a praça. Ela é um espaço público. Eu jogo energia nisso, né? Eu não, mas as pessoas que pensam a cidade, que discutem a cidade, muitas delas, olham para isso. Não, a praça está sendo subutilizada. A praça é um espaço degradado. Tem pessoas usando, né? Não tem aquela senhora de classe alta com os filhos perfumados ali fazendo um piquenique na praça. Não vai ter isso. Essa pessoa vai para o shopping agora. Mas a gente se discute muito de uma maneira talvez preconceituosa a cidade, sabe? Eu acho assim, beleza, a praça está com problema, vamos melhorar a praça para que aquelas pessoas que estão ali consigam usar ela com mais qualidade ou para que venha mais pessoas. Agora a gente não discute o terreno baldio o edifício que está subutilizado. Essa é uma discussão urbana, é uma discussão inevitável, né? Necessária na cidade. Por que que uma pessoa tem um edifício histórico e deixa o edifício cair? As casas aí que estão se tornando estacionamento, prédios arranha-céu. Mas o que acontece? Você vai desvalorizando esses imóveis e eles vão sendo especulados por uma meia dúzia de investidores e tal. Então aquilo que deveria ter o maior valor, deveria ser o mais caro, fica mais barato. E aí fica na mão dessa meia dúzia de pessoas, né, que são investidores e tal, que às vezes tem tantos e tantos imóveis que ficam aí anos, né, em inventário e tal, abandonados, né? Então a gente fica notando esse potencial que tem o setor histórico da capital paranaense e que lamentavelmente não é bem explorado ainda. Porque como ele é um bairro que tem poucos moradores, assim que acaba o dia, digamos, ele fica muito triste, sem movimento. Ele tem muito movimento durante o dia. Porque tem muitas pessoas que trabalham, tem muitas pessoas que passam por aqui, mas durante a noite ele é quieto, escuro, e ele chega a ser triste. A única coisa que você vê de movimento são os bares, onde tem os jovens. Na Paula Gomes está cheio de bar assim, cada dia abre mais um. É só ir no sábado lá, cada dia tem mais um. Começou com o Torto, lá o Bar do Torto, e daí já tem vários ali naquela rua. Na Inácio Lustosa também. A Inácio Lustosa, para cima da Trajano ali. Você passa ali num lugar ali que de dia é uma garagem pintada de preto. De noite, no fim de semana, tem centenas de pessoas. Mas o que aconteceu nesses últimos anos, assim, 10 anos talvez? As pessoas, acho que de uma maneira espontânea, eu não consigo entender como e por que elas começaram a querer usar a rua. Procurar espaços para usar a rua. Espaços que não eram pensados para isso. Ali na Trajano aconteceu o Bar do Torto, que eu acho que foi um caso meio... O bar catalisou que as pessoas usassem, mas não foi só o bar, né? Você poderia abrir o bar numa rua que a Paula Gomes, que era bem pouco movimentada, e não tem ninguém. Aconteceu de juntar as duas coisas. Quando nós iniciamos aqui em 2003, todas essas portas hoje que são formadas por bares, outro tipo de comércio, estavam fechadas também. E está havendo uma visão por parte de alguns empreendedores na área, por exemplo, comercial de bares e restaurantes e tal. Eu acho que vai haver uma identificação que aqui existe um público que consome esse produto
e que vai se estabelecer aqui. Por exemplo, só tinha o Torto Bar, aqui onde eu estou, que era o Peixe. Hoje, em volta do Torto, nós temos aqui o chamado Baixo São Francisco, entre Paula Gomes, Trajano Reis e Inácio Lustosa, nós estamos falando um número de 18 bares. Não vou falar só da minha categoria, né, da atividade com a qual eu desenvolvo. Bar, 18 bares. Hoje, os armarinhos que tem aí de costura, Duque de Caxias, Trajano Reis, adegas, né, bares e tal, isso aí estava tudo fechado. Então as pessoas começaram a usar a rua. De repente, uma pessoa que morava ali, sei lá, 40 anos, abriu a janela, tinha um monte de gente na rua, né? Então essas pessoas que usavam a Trajano, não as mesmas, acho que começaram a usar a São Francisco. O pior trecho, né, se você for antes, sei lá, uns 15 anos antes, aquela rua era uma ruazinha, aquele primeiro trecho ali, perto da Presidente Faria, né? Presidente Faria e a Riachuelo, era o pior trecho da rua. É um pedaço de rua que dava numa rua super movimentada que passava o expresso, movimentada por veículos, né? Daí teve essa ideia de fazer a praça. Então, assim, com uma coisa muito pequena que foi feito ali, catalisou toda a rua. A praça foi uma coisa fenomenal, né? Você pensa assim, assim, é minúscula, uma gente fala, mas é um troço daquele tamanho, não tem estrutura nenhuma, não tem. Mas não pela praça, não pelo espaço físico em si, mas pela forma como as pessoas que construíram, que colaboraram, o movimento que aquilo gerou. E aquele foi o primeiro momento da rua, foi o que alavancou todo o movimento que acontece hoje na rua, os comerciantes, os usuários, as pessoas que vêm aqui na rua, foi através, né, aquilo ali foi um catalisador, uma alavanca para tudo que aconteceu. Desde que a gente está instalado aqui, a bicicletaria está instalada aqui, tem esse prédio gigantesco na nossa frente, abandonado, num terreno ainda mais alongado, que também a gente via só uma pessoa, que era o porteiro, que ele saía por uma portinha só, 2 vezes no dia. Você não sabia o que acontecia ali dentro, parecia que ele morava ali, ele era o caseiro daquele terreno, sempre sozinho, nunca falava com ninguém. Aí uma vez o Fernando abordou ele e falou, oi, como é que você está aqui e tal, de quem que é isso aqui? Aí, no final das contas, ele começou a fazer uma investigação, foi na imobiliária que estava mantendo ele lá, e a gente conseguiu descobrir que aquele trecho que era do poder público teve uma reintegração de posse. E aí a proposta era que algumas já tinham um projeto em outra gestão, que algumas praças tinham que ser emergidas, que algumas praças tinham que existir em vários pontos da cidade, e ali então ficou como possibilidade dessa nova praça. Então a gente começou a lançar as ideias. Por que não faz um espaço de teatro ali, uma arena de teatro? Porque já tem muitos teatros ganhando redondeza. Então por que não faz um banheiro público? O banheiro público é custo para a prefeitura, alguém tem que manter, né? Por que não faz um espaço da guarda municipal, então? Aí a guarda municipal, o quartel deles ali do lado. E foi falando, até que a gente falou, podia ser uma praça do ciclista. Ele, boa ideia, praça do ciclista, gostei. E quando eles foram apresentar, eles disseram que ia demorar 2 anos para ficar pronto a praça. Era época de Copa do Mundo, assim, né? E eleições também. E aí o pessoal se olhou assim nessa reunião que foi apresentada e falou, a gente gostaria da gente mesmo construir a praça. E aí o pessoal da Secretaria de Obras se olhou também e falou, é possível sim. Então, vocês podem construir, o que vocês precisam com o projeto. A gente pegou o projeto, fez várias reuniões, acabou simplificando ele de uma maneira que a gente pudesse construir com as próprias mãos. O Gabriel Galarza, que foi responsável por desenhar e fazer a maquete inicial. E aí, tendo o projeto, eu apresentou para a prefeitura, eles gostaram, manda bala, trouxeram as máquinas, as escavadeiras, planaram pedras, areia, cimento. E aí a praça foi começando a ter essas reuniões, as pessoas começaram a vir tomar a rua. Só essa tomada de rua inicial trouxe uma grande movimentação para a região, o olhar voltou-se para essa esquininha esquecida.
Aos sábados e domingos, durante 6 meses, as pessoas se encontravam ali para trabalhar, enquanto alguns faziam som, outros preparavam uma mesa de comida, outros faziam atividades para as crianças. Foi durante o Fórum Mundial da Bicicleta que a artista Mona Caron pintou esta planta, uma metáfora do movimento que insiste em crescer nas rachaduras da cidade. O que está acontecendo aqui nesse espaço? Aspectos simbólicos, práticos e metafísicos. Bom, práticos, a gente está fazendo uma praça, né? Onde antes só tinha um terreno desocupado. E eu acho que simbólicos é não só para quem está trabalhando, mas para quem passa e vê, entende que o cidadão tem uma atividade e uma participação que ele pode dar e geralmente ele se omite, né? E eu acho que do ponto de vista dessa galera, é uma transformação pessoal. Desde o ponto de vista físico, a galera fazendo um trabalho que nunca fez, que é super legal, até de se defrontar com uns paradigmas que, por exemplo, aqui o trabalho é horizontal. Todo mundo no seu dia a dia, né, a sociedade corporativa é um trabalho piramidal, né? A pessoa recebe ordens de alguém e passa para alguém. Aqui as pessoas tomam conta e fazem por si própria. Não vivemos num mundo acabado, onde só nos restaria celebrar a perfeição. A praça era um sonho conjunto, que se contrapunha a uma realidade cada vez mais solitária. E a praça, por um tempo, virou a vedete da cidade, assim, acho. A atenção à mídia voltou-se para ali. Tinha imagens lindíssimas das pessoas trabalhando, muito colorido, alegres. As crianças que presenciaram aquilo, né, tem uma relação muito forte com a praça, assim. E quem construiu também se sentiu bem pertencido, assim, à cidade, assim. Se a gente tentar olhar, se a gente começar a fazer uma história desse espaço, está com 2 anos, né? A proposta sempre foi ser um espaço para as pessoas, né? É um convite às pessoas ocuparem um espaço urbano. No caso, seja ele no centro, seja ele no bairro, mas a questão você é responsável, você é corresponsável pelo espaço que você habita e que você usa. Agora, o que vem com essa ocupação das pessoas na cidade, né? Vem essa heterogeneidade, vem esse movimento constante de, acho que, trocas de grupos, assuntos que vão circulando e que vão ou sendo alimentados por aquele grupo ou sendo expelidos por aquele grupo. A praça foi deixada, né, para a cidade usar, engolir, né, reprocessar, assim. E houve um fenômeno cultural, social ali, né, de ver muita gente, começou a aglutinar na praça, várias tribos, pessoas que usam o espaço público de diferentes formas. Aconteceu embates ali, a polícia não soube lidar com aquilo também, houve cenas de violência, a polícia teve que tomar a rua, né? Teve como ocupar uma vila, assim, ela foi lá e ocupou, chegava de manhã e ficava o dia inteiro parada ali, mas quando ela ia embora tudo voltava ao normal, mas ela tá indo com suas próprias pernas, assim. E a Praça de Bolso ali. A Praça de Bolso foi aquela euforia no início, aquela euforia que o muro histórico, iam fazer uma pracinha e tal. A pracinha ali é local de antro e perdição também. Drogas também está presente ali, certo? Aquele muro histórico. Se é um muro histórico, deveria ser semelhante às ruínas da Igreja do São Francisco. Preservar intacto e não como está hoje aí, cheio de tampinhas de garrafa PET e mosaiquinhos feitos artesanalmente aí. Opa, mantenha intacto. Ou que o setor histórico de Curitiba elimine o muro, se é para ficar como está. Esse muro aí, o que serve hoje? De até local de privada ao lado dele, atrás dele vira privada. Droga. A droga é uma situação que está concomitante e está 24 horas. A droga ela começa às 8, 10 horas da manhã e vai até 2, 3 horas da madrugada. Se
computar bem, está 24 horas, droga. Pelo que eu sei, no Brasil hoje, a legislação, a droga não está liberada. Legalmente, usar droga em ambiente público não é aceitável perante as autoridades. Uma das brigas que eu sempre tive, que eu sempre falei, foi assim, enquanto eram brancos, classe média, por volta dos 30 anos de idade, fumando baseado aqui, ninguém reclamava. Eu reclamava. Eu falava, meu, você pode fumar na sua casa, vai fumar na sua casa. Você pode lutar pela legalização? Pode lutar pela legalização. Não é legal ainda. Você vir fumar aqui tem uma consequência, que é a consequência que a gente vê hoje. A molecada que estuda aqui no Poti, que é um colégio, né, de EJA que está aqui, eles não fumavam aqui na rua. Eles saíam e fumavam, davam rolé por aí, davam banda por aí pelo centro para fumar um baseado. Então, assim, essa galera que conclamou um pouco a ocupação do espaço público e que veio e que se apoderou disso e fumou o baseado, abriu um precedente para que essas crianças que estão aqui hoje viessem e começassem a usar da rua da mesma forma. Então, quem sou eu ou eles agora para falar que a rua virou um lixo? Né? Quem sou eu para reclamar isso agora? Porque agora, então, porque é adolescente e porque é periferia, é um problema e antes não era? E essa mesma galera que fumava o baseado antes, continua fumando baseado e vem aqui comprar. E vai fumar em outro lugar. E aí não é guarda municipal que vai dar jeito, cara. Não é polícia militar descendo o porrete, trazendo cachorro, metralhadora. Não é isso. Isso não vai resolver nada. Se existe um tráfico, cara, é pontual. Entendeu? Essa droga, antes de chegar lá, ela passou por outros lugares. Né? E você não pode, por exemplo, dizer que foi uma determinada classe ou outra. Eu tenho clientes aqui, classe média alta, que já me trouxe traficante aqui na porta. Você não pode dizer que o cara da periferia é diferente do cara da burguesia. Eu tive clientes, altos clientes aqui, entendeu? E eu chegando no cara e falava, meu, se você trouxer um traficante aqui para trazer, seja de carro, de moto ou a pé, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou te atender mais. Pô, Magrão, desculpa aí e tal. Esse é o cuidado, entendeu? Essa rua é uma rua antiguíssima, até onde eu sei. Antiga Rua do Fogo. Falam que é do fogo, que não sabem se é porque existiam os prostíbulos ou que mantinha o fogo da cidade aceso, assim, né? É uma rua perto do mercado, onde era o mercado municipal, que era ali no Paço. Então já era uma rua, uma viela estreita. Apesar que, pelas pesquisas que eu fiz, outras ruas, como a Tobias de Macedo, tinham a mesma estrutura da Rua São Francisco, assim, era uma rua estreitinha, que foi cortada uma fatia de prédios para ser alargada para os automóveis, eu acho. Mas a São Francisco realmente ela mudou muito, assim, nos últimos anos. A gente sempre frequentava de alguma maneira os pequenos restaurantes que estão ali há anos, ou você acabava passando por ela para ir em alguma outra, uma ruazinha onde tem móveis usados, né? A gente sempre passava pela São Francisco. Mas esse movimento do comércio, que foi mudando ali os cafés, os bares, que foi mexendo um pouco a reforma mesmo estrutural que foi feita na rua, né? E aí teve essa reformulação, né? Que algumas pessoas falam que é uma revitalização, mas eu não gosto muito da ideia de revitalização. Por quê? Porque já estava vivo antes, né? Não teve que viver novamente, né? Existia uma vida ali, né? E essa reformulação da rua tinha a ideia de ser um boulevard, um espaço com as mesinhas para o lado de fora, mas não deram, acho, muito apoio assim, para os comerciantes. Até é um pouco difícil eles colocarem as mesas para fora, porque tem uma legislação, não tem uma lei orgânica da região ali, é uma lei para todos os lados, e não facilita ter essa expansão para a rua, assim, né? A gente via, ao mesmo tempo, uma ocupação organizada, né? Uma coisa talvez um pouco mais gentrificada mesmo, né? Um termo que tem se usado bastante, assim, porque ficou meio gourmetizado ali. Tem uns lugares, né, que mudaram um pouco a cara
do passante da cidade normal, assim, eles não queriam exatamente atingir quem já circulava ali, queria mudar de público, né? Queria atrair um outro tipo de público para São Francisco. Eles atraíram, mas aí também a rua reagiu, a rua falou, não, mas a gente também quer ir, então a gente vai. E aí a convivência é muito interessante, porque ela é conflituosa, né? Virou guerra, teve uma época que era guerra, virou batalha mesmo. A gente viu quebra-pau, a gente viu briga. E ao mesmo tempo muita atividade artística, é muito legal o contraponto, assim, porque aí os artistas também que se viram impulsionados a fazer arte na rua, né? Fazer música, a panfletar na parede, desenhar, pintar, fazer filme, fazer peça de teatro, fazer tudo, né, na rua. É um caminho meio que não tem muito o que ser feito, porque é assim, lugar onde é sujo, pobre, pá, as pessoas que não têm muito dinheiro vão para lá ou para morar, ou para abrir negócio, ou para fazer coisa de forma criativa, começa a atrair gente, vem gente, esse é o processo da gentrificação. Mas eu realmente acredito que a gentrificação também, depende da forma como é feita pelas pessoas que explorar, ela pode ser feita de uma forma positiva, ter um impacto positivo. E eu realmente acredito que pode acontecer de um jeito diferente. E eu já acreditei nisso de formas diferentes também. Já acreditei nisso, vamos limpar e fazer na porrada, vamos higienizar, vamos fazer... Porque você passa por tantos momentos, né, que o seu sentimento e a forma como você vê as coisas vão se transformando. No segundo mês, eu já estava trabalhando com 2 vezes o tamanho do time que estava no primeiro mês, né? E ainda assim, às vezes, não dava conta. Então, aquilo automaticamente, e eu tenho várias testemunhas disso, não é uma coisa que eu estou falando agora, que automaticamente começou a me preocupar. Porque eu falei assim, isso não é legal, esse boom. Porque esse boom atrai tudo quanto é tipo de coisa junto com o boom. O legal é a gente fazer um processo longo e duradouro. Não, né, um estopim onde você tem essa febre, todo mundo vem, aí as pessoas tratam aquilo como uma coisa passageira, automaticamente não tratam com o respeito necessário que precisa ser tratado, porque elas não têm a intenção de ficar aqui no longo prazo. Então não tem esse carinho com o vizinho, não tem esse carinho com o entorno, não tem esse cuidado. Não tem nem o cuidado de não jogar o lixo no chão. Nós estamos numa rua que foi pensada por essa administração da prefeitura como para ser desenvolvido um polo gastronômico, assim, mas não foi pensado pelo IPUC a questão do lixo, né? Então, como você vai fazer? Abrir um monte de estabelecimento comercial, polo gastronômico, onde as pessoas, a intenção é que bebam, usem a rua, andem, se não foi pensado a coisa mais básica, que é o lixo. Se você põe os seus latões para fora, você periga ser notificado pelo urbanismo, porque você está usando o espaço, a via pública, certo? Além disso, agora ainda a gente tem uma outra coisa. Você põe um latão de lixo para fora, porque uma hora eu falei, foda-se, desculpa. Uma hora eu falei, né, dane-se, vou colocar o latão de lixo para fora, porque não tem como, né? Aí o que acontece? Daí os traficantes da rua começam a usar aquilo como um lugar para esconder maconha. Aí chega a polícia municipal aqui um dia, acha aquela maconha, entra aqui dentro e dá um esporro geral aqui em todo mundo aqui. Aí você fala assim, você tá me dando esporro por causa de taca de maconha? O que é aquela porra daquele totem lá na esquina que é para estar filmando 24 horas todo mundo para ver o que está acontecendo? Olha lá, vai conferir aquela imagem e vai ver quem que pôs então ali. O que é que a gente vê hoje? Hoje a gente não vê nada daquilo que a gente gostaria de que visse na região aí. Eu vou me ater no início na Rua São Francisco. A Rua São Francisco, rua histórica, foi uma das ruas mais antigas de Curitiba, só que desvirtuou totalmente o propósito que eles tinham quando revitalizaram. Antes da revitalização, se achava que era negativo. Opa, vai vir a revitalização, vai melhorar, vai ficar uma rua, os padrões da Europa aí e tal, aí, com o propósito que eles pensavam, tá? Rua de gastronomia, pessoas de bem. Nada disso aconteceu. Revitalizaram o paralelepípedo em menos de 4, 5 anos, não está em boa situação. O secular, a qualidade era bem melhor que o atual. Calçadas, a calçadinha de pedra preta, centenária,
estava fazendo sua parte aí. Refizeram, em menos de 4, 5 anos, está praticamente, na minha concepção, está precisando ser feita novamente. E hoje, o que a gente observa do poder público? O poder público está empurrando com a barriga, um empurrando para o outro. Você fala com uma secretaria, empurra para outra. Fala com o órgão estadual, passa para o órgão municipal. Eu mesmo já estou desgastado, porque o que eu já tentei fazer a minha parte, além de morador, eu sou síndico do edifício também. Eu sou cobrado pelos moradores. Nós perdemos no nosso ir e vir aqui na rua. A hora que a gente entra ou sai, você se depara com um cidadão em frente à porta. Semana passada eu quase fui agredido por um cidadão na rua ali, na porta do meu prédio. Avarias, vandalismo na porta do prédio. Esse ano eu já precisei trocar vários vidros da porta. E aí o que você faz? Da porta para fora você é um cidadão comum, você não tem autoridade nenhuma. Se você precisar recorrer, você tem que recorrer para as autoridades. Não, burocracia e que não resolve nada. Burocracia que fica só girando e quando você vê lá na frente, você vai ter que voltar a estaca zero, porque não resolveu nada. Nós nos sentimos traídos pelo poder público. Então, assim, aquela história que eu estava falando antes, o processo de gentrificação foi um outro passo, porque não teve interesse econômico, né, suficiente para continuar esse processo, talvez pela crise econômica e política e também muito pelo que estava acontecendo aqui, né, pelo que desenvolveu aqui, porque daí é difícil você vender um estúdio de 40 metros quadrados a 300 mil reais quando você tem um entorno acontecendo desse jeito, né? Então, assim, eu sei que eu divaguei um pouco agora, mas é tudo muito, sabe? É tudo muito junto. Ele tinha que ter um outro olhar de arquitetura, de urbanismo, ele tinha que ter um olhar diferente, na minha opinião, um olhar diferente, que fosse prazeroso das pessoas virem, andarem à noite na praça, conversarem, sentarem no banco da praça. Não existe isso aqui. Não existe. Nem durante o dia e nem durante a noite. A praça que é próxima da minha casa, você não encontra uma pessoa durante o dia que esteja ali conversando, ou lendo um livro, ou 2, 3 pessoas conversando, ou sozinho mesmo, estando ali consigo. Você só vê pessoas no final da tarde, são pessoas que vêm para usar droga, ou vêm para comprar droga, ou são pessoas que já estão bêbadas, né? Daí estão dormindo no banco. Lá no Rio de Janeiro, eu estive no Rio de Janeiro em agosto e tive a oportunidade de caminhar no famoso Boulevard Olímpico, né? Eles usaram os galpões lá para apresentar alguma coisa lá dentro. Então tinham lugares temáticos e que isso vai ficar para lá, vai ficar como lugar de visitação. Mas são edifícios maravilhosos, né? São armazéns, uma arquitetura linda, toda restaurada, tudo isso. Então, aqui no Centro Histórico, de repente, poderia ter lugares, espaços maiores para você realmente acolher essa juventude que quer se reunir, quer conversar, mas eles não têm espaço de convivência. Então, está faltando eventos, né? Eventos que sejam saudáveis, vamos dizer assim, que o pessoal não queira se reunir só para consumir droga, né? Porque é uma pena isso, né? É uma pena, você vê aqui a turma, aqui a minha rua aqui é uma pena. Mas eu acho que a questão do público e do privado no Brasil que nunca foi bem resolvido, né? A gente não tem esse cuidado. O espaço público é de todos, todos podem usar. Quando eu me interesso, eu quero deixar ele hermético, né? Eu transfiro as pessoas do shopping para esse mundo teoricamente confortável, de todos iguais e sem violência e todo mundo feliz, que não é, né?
é um mito, para o espaço público, né? Porque existem essas regras não ditas, né? Ah, no parque eu posso correr na pista, não posso andar na ciclovia, não posso entrar dentro do lago, sei lá. Essas regras não ditas que a gente sabe usar o espaço. Ali, a gente sabe usar o shopping, que é muito triste, né? Sabe ir no shopping, comer na praça de alimentação, ir no cinema, comprar pipoca. Esse cotidiano foi quebrado ali por um grupo de pessoas, um grupo muito grande e diverso. O interessante ali também é que é diverso o grupo. Você não pega, por exemplo, você vai num shopping, eu vou em shopping, todo mundo vai, né? Não tenho nada contra o shopping, mas no shopping a gente tem assim uma classe social que acessa o shopping e para uma outra é negado o acesso. Ou quando a pessoa entra, ela se sente constrangida. Não é um espaço público, é um espaço privado ou semipúblico ou público para um grupo, né? Na rua não. E ali na Trajano, na São Francisco aconteceu de vir gente de tudo quanto é lugar. Gente que nunca conviveu assim no mesmo espaço, né? Isso causa estranheza, talvez seja assustador nessa ideia de cidade, essa cidade fragmentada em grupos que infelizmente a gente aprendeu a ter essa cidade esterilizada, né? Que a gente não tem relação. Então ali é uma coisa bem legal. Eu vejo uma galera aqui no bairro São Francisco, também muito da minha vibe, sabe? Que conversa comigo, assim. E mesmo que não seja da minha vibe, eu acho que as pessoas se entendem, sabe? Conversam com as outras e entendem o que, sei lá, o que o seu visu está passando. E não é para provocar, não, é porque as pessoas são diferentes e que bom, né? Que as pessoas são diferentes. E está acontecendo muito isso no bairro São Francisco. Muita gente bacana assim, nesse sentido. Sei lá. A Cássia falou que esse ano é um ano de mudança. Em todos os sentidos. A Cássia Damasceno. Em todos os sentidos. É uma coisa a se pensar. Onde se quer chegar, né? No começo o pessoal estava super feliz, ocupando, e o comércio estava se sentindo... estava super aquecido, porque tinha um público que alguns falaram que tinha a ver com aquisição, né? Que falaram que era uma classe média, alta, que era elitista. Mas a cidade não é só isso. Então as pessoas vendo talvez um corpo que também era delas sendo ocupado por outras pessoas que elas não se sentiam à vontade ali, teve, acho que, um embate. E é engraçado, quando se vai para a Europa, né, as pessoas estão na rua, né? Tem muita gente que aqui fica nesse mundo hermético ali, carro, shopping, condomínio, e daí na Europa vai lá, anda de ônibus, anda na rua, come na mesinha na rua, daí fala, nossa, como aqui é civilizado, né? Por que o Brasil não é assim? Daí tá brigando com o cara ali que tá na mesinha da rua. Não? Tipo... As discussões são bem curiosas. Até eu queria guardar isso no jornal. Daqui 20 anos a gente olhar e achar engraçado, assim. Se discutiu esses dias, né, há pouco tempo, acho que um vereador propôs de proibir crianças de circularem na rua, porque ali há consumo de bebidas alcoólicas. Então, assim, qualquer churrasco de condomínio não poderia ter criança, né? Então a gente pega todas as crianças da cidade e coloca num lugar que elas não vão ter contato com bebida alcoólica. Mas tá, no condomínio pode, né? Num restaurante, sei lá, vou almoçar domingo com a minha família, se eu estou tomando uma cerveja ali e tem uma criança, eu sou um criminoso, talvez? Não sou, mas na rua não. Na rua não pode. Não entendo. Qual o parâmetro disso? A criança está exposta à violência na rua. Ela está exposta à violência em qualquer lugar, na própria casa. Então se pensa de uma maneira muito estranha, assim.
Então tá, a rua não deve mais ser usada por poucas pessoas, talvez, né, que tenha voz. Então tá, a gente não vai mais usar a rua, vai tirar todo mundo de lá, vai fechar o comércio, e daí a rua vai continuar sendo vazia. Continuar não, vai voltar a ser vazia. Os moradores que estão lá vão ficar felizes da vida, porque agora eles têm segurança. Daí que não vão ter, muita gente acho que foi morar ali na região da São Francisco e da Trajano, ficou atrativo porque as pessoas estavam usando a rua. É muito mais seguro. É muito maluco isso, né? Tá, daí a rua é vazia, eu construo um muro gigante, pego uma portaria, coloco um segurança ali para ninguém me incomodar. Não funciona isso. Quer dizer, e mal sabe essa pessoa que ela não tem o entendimento que se não houver ocupação desse espaço, entendeu? Dessas tendências todas a qual eu me referi, né? A gente vai perder isso para a falta de iluminação, para o beco, ou a gente avança nessa ocupação, ou a gente vai perder isso para o crack, por exemplo, né? Que é um problema, não é nem aqui, é um problema de fronteira. Né? Não falo de Curitiba, eu falo do Brasil. Né? Não avançou socialmente, por exemplo, as mesmas crianças que morriam na periferia de São Paulo que eu vi há mais de 30 anos atrás, vários amigos, dezenas deles, meus amigos, morreram assassinados, dezenas. Porque eu sou de um lugar que não é diferente, por exemplo, da Cidade de Deus. Né? Perguntaria, por exemplo, para qualquer líder político de lá para cá, onde que o Brasil avançou socialmente. Um país que avança socialmente não é um país que aumenta, entendeu? O número de assassinatos, entende? O número de desigualdade social. Não é isso, cara. Entendeu? Um Brasil que cresce, que dobrou a sua população, evidentemente, desde o processo de redemocratização. Mas dobrou os problemas? Dobrou. Mas aonde que avançou? Não, isso não é verdade. E Curitiba não é diferente, entendeu? Mas eu tenho dito até numa entrevista aqui para vocês, né, e outras entrevistas, dizendo que Curitiba ainda você tem, dá mais tempo do que outros lugares do Brasil, entendeu? Porque teve um plano diretor melhor, entendeu? Essa questão da expansão da periferia. Então, a cidade ela já tem um desenho mais humanizado do que a maioria das capitais brasileiras, ou grandes cidades, né? Mas hoje as cartas estão na mesa, né? Como se vai pensar a cidade daqui para frente? A São Francisco nos faz olhar uma cidade desejada pelas pessoas, né? Então, e se não fizerem, vai ser espontâneo. Ali a praça de Bolso nem é uma praça, ela é uma coisa muito pequenininha, né? Eu acho que eles foram um pouco audaciosos ali. Eles deveriam ter pedido aquele prédio ali, demolido ele e feito uma praça maior. Né? Fizeram uma coisa tão pequenininha ali, né? Dá menos que um lote. Tem assim os três banquinhos. Quantas pessoas cabem ali? Mas aquilo catalisou a rua inteira, né? Isso é impressionante. A gente deveria brigar por mais espaços públicos, né? Porque você não vai fazer uma ação aqui, entendeu? Que vai mudar o mundo, mas volto a dizer, você vai fazer uma mudança dentro do seu quadrado. É o que eu tento fazer, por exemplo, dentro do meu espaço. Quando eu vejo uma coisa que não condiz com a realidade, que é legal, que seria legal para a cidade de Curitiba, para o meu espaço aqui no centro de São Francisco, eu me posiciono. Esse processo é um processo médio e longo prazo, por parte do entendimento natural de cada um. Porque o entendimento aqui é de conversa, é dizer para o poder público que precisa dessas transformações dentro do setor histórico, principalmente. Entendeu? Dizer assim que essas casas que estão aqui, entendeu? Que são casas maravilhosas, centenárias, que seu pai, sua avó que construiu, entendeu? Você não quer que se destrua elas. Entendeu? Se existe uma lei para isso, a gente não quer um trator aqui no feriado prolongado derrubando as paredes. Nós queremos que isso aqui seja preservado. A saída está na nossa mão também. A gente não pode esperar óbvio que o papel do Estado, o papel do município é super importante e a gente tem que pressionar e a gente vai pressionando da forma que é. Mas a solução não é divina, né? Não é milagre instantâneo. A solução passa pelo esforço geral de todo mundo, dos comerciantes, dos moradores, do Estado, dos usuários, e é um processo contínuo de educação. Tem que ser uma acupuntura, né? A acupuntura de cada um tem o seu papel, mas tem que agir de forma ampla. Tem que ter uma visão maior, assim, não dá para ter
gestão, administração só de um setor nessa região. Cidade interessa. A gente fez agora o Cidade Sem Mar. Cidade Sem Mar é um trabalho baseado no Caram, onde ele fala da Rua São Francisco. Ele descreve a Rua São Francisco. E ele conta alguns personagens da cidade sentados numa esquina, num degrau, na porta de uma casa na São Francisco. E o título é muito interessante, porque o título desse pequeno conto, dessa pequena cena, é Das Guerras. Então, quando começou a mudar o perfil da São Francisco, e começou a ter conflito, realmente, de guerra, de arma ali, esse texto ficou muito forte para mim, assim, principalmente por causa do título, porque chama Das Guerras. Uma rua tão pacata, aparentemente, né, na década de 70, 70, devia ser um lugar super pacato. E não foi nada pacato, né? Aconteceu de tudo ali. Tá. Ele fala muito dos atores também, dos atores que atuam na cidade, né? Então, que ele trata os personagens, os transeuntes da cidade, como atores. Então, assim, imagine uma manchete do jornal. O ator é atropelado por um automóvel no meio do palco. A cena é boa, né? Um ator com medo de ser atropelado no meio do palco, no teatro mesmo, dentro do teatro. Medo de que um carro entre pela plateia e apareça nos bastidores, em alta velocidade. Medo, desse tipo de medo. Medo de andar na rua e com medo, um medo filho da puta, que de repente, sei lá, um tijolo acerte a minha cabeça depois de cair do alto de um prédio. Que de repente, sei lá, a rua se transforma em areia movediça. Medo de dormir, que você acha que não vai acordar mais. Não acordar mais e perder o trem é uma coisa, não acordar nunca mais, perder todos os trens, outra coisa. Sei lá, um medo, por exemplo, de estar andando pela rua e a hora que você vira na esquina, você esbarra no Getúlio Vargas. E ele mandou prender você porque no esbarrão a cuia de chimarrão dele caiu e quebrou. Esse medo. Medo de estar andando na rua e cair na minha cabeça mais do que um tijolo. Cair, sei lá, o trem de pouso de um avião, né? Sei lá. Ficar todo arrebentado por causa da pancada, ser julgado pela morte de todos os passageiros do avião, porque caiu sem o trem de pouso, explodiu. E entre os passageiros do pouso, tinha, sei lá, os 11 melhores jogadores de futebol do país, um cantor de sucesso com os filhos, sei lá, um medo assim.
Estou caminhando numa avenida enorme e de repente ela se transforma num beco sem saída. Eu sou atacado e sou currado por personagens do Walt Disney e por Rui Barbosa, tudo ao mesmo tempo. Medo, sei lá, de eu ser o socorro. Eu ser o socorro e precisar de socorro. Medo de achar que o medo é uma coisa boa e se sentir bem sendo um cagão. Ele fica situando esse tipo de conversa em lugares como esse, que é exatamente o tipo de conversa que se tem numa rua como essa, as moscas. Né? O que se conversa numa rua onde se vai para conviver com as pessoas, se não é sobre coisas do cotidiano, né? O que eu faço sentada no bar, tomando uma cerveja, comendo com um amigo, se não falar das coisas que me movem? E uma das coisas que nos movem é o nosso medo. Né? O medo, sei lá, um medo às vezes bobo, que é só de ir até a esquina, né? Então esse é um dos assuntos que ele trata nessa cena. E é uma das cenas, um dos trechos que a gente tratou quando montou Cidade Sem Mar, porque a gente estava lá na rua, né? Então a gente, justamente esse medo de estar na rua. O ano passado a gente tinha medo de andar na rua. A gente foi atacado por bomba pelo governador. A gente tinha medo de sair na rua, dizer qualquer coisa. Coisa mais terrível do que ter medo de ir à rua não pode existir. Então, assim, eu acho que estar na rua é uma atitude política. Quando a gente escolhe trabalhar no centro da cidade, no bairro mais antigo da cidade, é uma atitude política. Quando a gente abre a nossa varanda e faz alguma coisa ali na rua e olha para a rua e deixa a rua entrar, é uma atitude política. O que a gente faz não é só arte, é política também. Então, assim, eu faço questão de conviver com as pessoas do São Francisco, do bairro, de ir no restaurante do bairro, de ir na lavanderia do bairro, de estacionar o carro ali no estacionamento, de usar o transporte público. Eu faço questão de usar o que tem aqui, porque para manter as coisas vivas. Eu gosto da rua, eu não tenho medo do traficantezinho bocó que vende maconha ruim aqui embaixo. Eu não tenho medo do cara que já tentou me assaltar 3 vezes ali na esquina com uma faquinha. Eu disse, cara, o que você quer? 50 te dou, nego. Para, me deixa meu telefone, meu computador, segue tua vida, amanhã você vai estar aqui de novo, eu também. Né? Não posso ter medo de ir na rua, e as pessoas não podem ter medo, e às vezes a rua assusta, mas ela não pode assustar, né? Ela não deveria assustar. Então, sei lá, eu acho que estar aqui é uma obrigação. Não vou me proteger num lugar que tenha ar-condicionado, que não tenha barulho da rua, que tenha, sei lá, não vou, é uma decisão de vida. Assim, a gente mora aqui, trabalha aqui para estar na rua, precisa da rua, sem a rua não dá.